Bom dia, crianças. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que ocorreram depois que o homem ele passou pelo processo de que a gente aprendeu que o Homo sapiens sapiens ele já começou a lidar com a Terra, a lidar com outras questões que ajudaram a gente a chegar no onde a gente está hoje. Então, assim, várias mudanças aconteceram para que eles fossem capazes de, para que a gente fosse capaz de viver do jeito que a gente vive hoje. No começo, bem na ancestralidade, os primeiros homens das cavernas, eles não dominavam a agricultura e eles não dominavam também a questão da a pecuária, né, que é a criação de animais. Então, o que eles tinham que fazer? Nós estamos aqui agora próximo das águas, eles sempre ficavam próximo de algum rio para poder beber a água do rio e matavam os animais que estivessem lá próximo, mas só os animais nativos daquela região. Eles não criavam galinhas nem vacas, como a gente faz hoje para consumo, né? Então, eles iam para um local, quando acabava os recursos daquele local, por exemplo, quando os animais acabassem, ou então quando as frutas acabassem naqueles locais, eles mudavam para outro lugar. Só que isso mudou. Com a descoberta do fogo, que era utilizado tanto para proteção como para cozinhar alimentos e outras coisas, para fazer queimadas numa determinada região para abrir caminho. E quanto à descoberta da agricultura, isso permitiu que o homem parasse de ser um nômade. Lembra que eu já falei sobre o que é ser nômade? Nômade é quando a gente muda de um local para outro. Então, aqui na página 22, ele começa a falar que o período neolítico significa pedra nova, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. Então, o que é sedentarização? É o processo de fixação na terra. Por exemplo, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Ele parou de mudar de um lugar para o outro e passou a morar só em um lugar. Então, ele parou de ser nômade e começou a ser sedentário. Esse nome tem até outro significado hoje, né? A pessoa que não pratica esporte, ela é sedentária. Mas aqui a gente está falando sobre outro tipo de sedentarização, né? Que é quando o homem ele passa a conseguir produzir os alimentos por ele próprio, tanto a agricultura como cuidar de animais em um determinado local, para ele poder sobreviver, não precisar mudar. Eu tô falando assim por cima porque eu já li, né, gente? Aí vocês vão fazer a leitura completa. Nada de assistir o vídeo antes de ler, tá bom? Quem tá fazendo isso, para de assistir agora e vai lá e faz a leitura. Isso é muito importante. Então, ele continua falando sobre a agricultura, na página 23, ele continua falando sobre a agricultura e o sedentarismo. Como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante, que permitiu que ela parasse de mudar de um lado para o outro. Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como a madeira, a pedra e o adobe. O que é o adobe? É um tijolo feito de barro, coloca para secar no sol e aí constrói a casa com esse tijolinho. Olha aqui, na página 23 mesmo, tem um mapa que fala a origem da agricultura e da domesticação dos animais, a partir de 8.000 antes de Cristo. Então, esse calendário aqui é antes de Jesus Cristo vir à Terra, né? Aí aqui nós temos na legenda a área de cultivo dos principais culturas agrícolas e a criação. Então, olha aqui, na América do Sul, na África, tá vendo que na África aqui nós temos a cevada, que eles cultivavam a cevada, cultivavam o algodão, cultivavam também o centeio e tem mais um aqui, e o sorgo, né? Lá nos Estados Unidos, o cânhamo, a ovelha, a galinha. Aqui no Brasil, nós temos na região Nordeste o cultivo do inhame, que até hoje, né, gente, é bem cultivado lá.
do inhame e da mandioca, que também é natural da gente aqui, né? É natural do Brasil mesmo, né? A mandioca, ela é muito consumida aqui, né? A gente gosta bastante da mandioca. Na página 24, a gente vem falando sobre as moradias das aldeias dos agricultores criadores. Então, uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 casas. Habitações são casas. Algumas eram feitas de madeira, enquanto outras apresentavam residências de pedra, como a que eles representam aí abaixo. Tá vendo que ela é mais baixa do que a terra, ela é cavada dentro da terra. E tem uma razão para elas serem escavadas no chão. É porque a casa fica protegida contra o vento e o frio, né? Na medida em que os riscos iam se apresentando aos aldeões, algumas comunidades se protegiam por paliçadas ou cercas. Aí fazia uma cerca para poder proteger a comunidade. A divisão de trabalho e a troca de excedentes. Desde o princípio, sempre foi dividido os trabalhos, né, gente? Para poder, por exemplo, eles viviam em comunidades. E essas comunidades, elas plantavam para consumir também juntas. Então, todo mundo tinha que ajudar, porque todo mundo ia comer. Então, nos primeiros assentamentos agrícolas, que foram os assentamentos dos Homo sapiens sapiens, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes dividiam entre homens, mulheres e crianças as atividades de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. Ou seja, com o sedentarismo humano surgiu a divisão de trabalho. Só que essa divisão aqui nessa época era uma divisão justa. Então, a criança, por exemplo, a criança ela não vai dar conta de fazer um serviço muito pesado por muito tempo. Na verdade, dependendo do serviço, por tempo nenhum. Então, a criança ela ficava, às vezes, responsável por colher, dependendo da colheita que tivesse. As mulheres por plantar ou por caçar. Em algumas aldeias indígenas, por exemplo, a mulher caça. E o homem não caça, o homem planta. Então, isso é muito relativo. E sempre foi assim. Tudo depende da cultura mesmo do povo que está sendo demonstrado, né? Primeiro com a civilização dos Sumérios por volta de 4.500 a.C. no Oriente Médio e em seguida em outras partes do mundo. Surgiram um arado puxado por animais. Tem até aqui uma fotinha desse arado. O que é um arado? Ele é um instrumento que tem dois negócios de furar a terra e ele é puxado por animais de tração, que podem ser bois ou cavalos. Animais de tração, ou burro também pode ser, ou até touro, ou búfalo, depende muito da região. E isso ajudou para que as pessoas plantassem com mais facilidade, porque pensa, é bem mais fácil um animal como um touro, uma vaca, um boi, puxar e furar a terra do que um ser humano fazer isso. Ele vai demorar bem menos tempo, né, o animal. E as comunidades começaram, então, a trocar as coisas entre elas. Porque, por exemplo, eu produzo arroz. Eu só produzo arroz. E eu produzo muito mais do que eu preciso para mim viver. Então, por exemplo, eu produzo 10 mil fardos de arroz. Só que eu só preciso de 5. E os outros 5? Os outros 5 a gente começou a trocar. A trocar com quem vende feijão, com quem vende cevada. Então, a gente começou a trocar. Porque antes não tinha dinheiro. Dinheiro, moeda, igual a gente tem hoje, que é o real. Aqui no Brasil é o real, né? Então, naquela época, se comercializava pela troca de mercadorias e de animais também. Mas só daquilo que sobrava. Só daquilo que sobrava mesmo, que era o excedente. E aqui na página 26 tem a complexidade social, metal e o domínio de terras. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a probabilidade de grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas. Então, assim, com o sedentarismo, o ser humano ele conseguiu se estruturar tanto que ele conseguiu evoluir. E a evolução dele levou à busca da complexidade mesmo. Ele começou a produzir outras coisas que antes ele nem cogitava a possibilidade de fazer. Só que sempre tem as normas, né? Para poder a gente ver em sociedade, tem que ter normas. Com isso, surgiram formas de organizar o poder dentro das aldeias.
começou a ficar definido quem é que ia dar as ordens, que antes ninguém dava ordem, todo mundo sabia o que tinha que fazer e fazia. E nas aldeias, quem devia obedecer? Quem tomava as decisões sobre os rumos da comunidade e até mesmo quem podia opinar. Isso depois evoluiu tanto que chegou à sociedade que a gente conhece hoje. Quem é que pode dar todas as ordens? São as pessoas que possuem uma autoridade, seja ela política, seja ela militar. Essa pessoa dá ordem. Até que a gente chegasse ao que a gente chegou hoje, muita coisa aconteceu, foram muitas lutas, porque no começo era só o rei que mandava, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, era o rei que tomava conta até Dom Pedro I declarar a independência do Brasil. Quando ele declarou, o Brasil começou a escolher quem é que comandava? Não. Simplesmente Dom Pedro virou imperador. Então, ele continuava com os poderes de rei, porém, o povo tinha um pouco mais de voz. O Brasil ficou independente de Portugal. Porém, isso só aconteceu depois que o Brasil já tinha perdido uma grande parte da sua riqueza. Na verdade, foi muito por pressão popular, né? O Dom Pedro I ele se sentiu pressionado pela comunidade mesmo, a comunidade queria mudança e não queria mais que a coroa portuguesa tomasse conta. Então, ele, para evitar algumas revoltas, ele falou assim: você quer saber? Eu vou declarar a independência do Brasil. A partir de hoje, o Brasil não vai ser mais independente de Portugal. Que, na verdade, a gente já tinha poder para não precisar de Portugal. Só que isso, eles não deixavam de admitir, né? Então, eles deixaram o Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, ele deixou o filho dele aqui, Dom Pedro I, para que ele assumisse o reinado aqui no Brasil e tomasse conta e controlasse tudo. Só que ele não deu conta, né? E foi o que virou a independência do Brasil. Depois da independência, nós tivemos o processo para virar república. Só que o primeiro processo de república não era escolhido pelo povo, todo mundo não podia votar, igual aqui. Não é todo mundo que pôde opinar. Mulheres não podiam, só pessoas alfabetizadas, só pessoas que tinham, primeiro não só os militares, mas tinham vários critérios. Mais pra frente, aqui no livro de História mesmo, a gente vai falar sobre essa necessidade de quem votava e quem não votava, né? Então, assim, esses processos aqui, eles começaram lá em 8.000 a.C. Então, não é algo recente. Sempre houve essa determinação da divisão de trabalho e da complexidade social de quem manda e quem não manda. E, normalmente, sempre quem manda é quem tem mais. Então, aqui, quem eram escolhidos para poder tomar conta das aldeias? Aquele aldeão que tinha uma fazenda maior, que tinha uma parte de terra maior. Não era o que era mais capacitado, a maioria das vezes não era o que era mais capacitado. As pessoas, elas começaram a se dedicar para tarefas específicas dentro da sociedade. E que elas tinham mais aptidões, por exemplo, artesão, os sacerdotes que tinham mais, aquela pessoa que tinha mais sabedoria em relação aos ensinamentos de qualquer religião. É que a gente não está falando exatamente do cristianismo, porque nós estamos falando de uma época que Cristo não existia. Então existiam outras formas de se cultuar e outros deuses que a gente não pode ignorar porque faz parte da história, né? Isso depende muito da região, do mundo que isso aconteceu. Os guerreiros e os comerciantes, que são pessoas que têm mais aptidões, né, gente? Tem gente que tem mais facilidade para vender, tem gente que tem mais facilidade para lutar, e isso depende muito de um monte de fatores. Mas isso era considerado dentro da aldeia. Se você tem mais facilidade para fazer alguma coisa, você vai fazer. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, com cada uma de uma maneira, a criar os seus modos de vida, linguagens e crenças. Assim surgiu a cultura, que é algo muito pessoal de cada região. Lembra que a gente falou de etnias? Que são quando um grupo tem as mesmas características culturais? Então, isso daqui isso tudo começou lá. E se perpetua até hoje. Por que aqui no Brasil a maioria somos cristãos? Mas depende muito da região. Se você for, por exemplo, mais pro lado do norte, do nordeste, você vai ver muitas pessoas com religiões de matriz africanas. Por que isso acontece? Porque os africanos, eles habitavam mais, porque o Brasil ele foi descoberto na ilha de Santa Cruz, que fica dentro da Bahia. Então foi um dos primeiros lugares que
foi descoberto, não, o Brasil já existia. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na Bahia. Então, lá na Bahia, nós temos a maior concentração do povo negro no Brasil. Então, na Bahia, nas regiões do norte, do nordeste e na região do Rio de Janeiro também. Porque com as mudanças dos locais onde ficou a capital do Brasil, os negros se espalharam, né? Por toda a região. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, quem descobriu não. Quem foram os primeiros a chegar aqui no estado de Goiás foram os bandeirantes. Para quem não sabe, os bandeirantes eram nada mais, nada menos do que pessoas que tinham muito dinheiro e que eram rebeldes. Eles não podiam invadir. Essa propriedade aqui de Goiás, ela pertencia à Espanha. Só que aí eles se rebelaram e invadiram Goiás e eles tomaram conta de Goiás. Ficando do jeito que a gente conhece Goiás hoje. Mas, assim, são muitas coisinhas que a gente percebe. E por que nós temos a nossa cultura goiana, por exemplo? Se você for na região norte é de um jeito, se você for na região sul de Goiás é de um outro jeito. Você já deve ter visto muitas manifestações religiosas católicas, principalmente nas cidades culturais, Pirinópolis, cidade de Goiás. Nós temos muitas celebrações católicas, como as cavalhadas. Agora, na Semana Santa, esse ano não ocorreu por conta da pandemia, mas na Semana Santa, na cidade de Goiás, nós temos uma manifestação bem legal também, que é dos farricocos, né? E, assim, isso tudo é cultural, e isso tudo se estabeleceu há muitos anos, igual tem mais de 200 anos que isso ocorre na cidade de Goiás, que é mais velha do que Goiânia, por exemplo, porque Goiânia é capital de Goiás. Porém, antes era a cidade de Goiás que era a capital do estado de Goiás. Então, foi um dos primeiros lugares que chegaram. Porém, a cidade não tinha local para se expandir, porque ela fica entre muitas serras. Então, eles foram e mudaram para cá, porque aqui em Goiânia é mais plano. Aí, eles trouxeram a capital para cá. Agora, vocês vão fazer as atividades nas páginas 27 e 28. Que tratam exatamente sobre todo esse processo. Foi bem longo o nosso vídeo de hoje, né? Mas é porque, assim, gente, é necessário. História não tem como a gente passar por cima, né? E na semana que vem, vocês vão ver bastante. Tem algumas coisinhas aqui que eu não falei, mas que quando vocês lerem vai ficar bem tranquilo para entender. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, mas, por favor, leiam. Sabe, eu tô sentindo muita falta da leitura de vocês, porque eu sei que isso faz toda a diferença. Se vocês não lerem, vocês não vão conseguir fazer as atividades, porque eu falo, mas eu falo do meu ponto de vista. Às vezes vocês vão analisar outras coisas também. Sabe, se tiverem alguma observação pra fazer, me mandem, tá bom? E eu espero que todos sejam bem. Qualquer coisa me chamem, tá? Beijinhos.